E olha, hoje, dia 29 de janeiro, é o Dia da Visibilidade Trans, uma data importante para promover respeito, conscientização e a luta por direitos, né, e da população trans, tá? Para falar com a gente sobre a importância dessa data, sobre esse movimento, sobre esse dia cheio de desafios enfrentados também, vou conversar agora com a Sandra Di e com a Verônica de Souza, que estão aqui do meu lado, tá bom? Muito prazer. Bom dia, prazer ter vocês aqui conosco hoje. E eu começo perguntando para você, Verônica, a importância de uma data como essa hoje, nesse dia 29. A importância é total, Suiane, porque é uma data que está fazendo 22 anos, né, nesse ano. Dia 29 de janeiro de 2004, Travesti é Respeito. É uma campanha, uma promoção, né, e que travestis adentram no Congresso Nacional e consegue, né, dar essa visibilidade aos nossos corpos, que antes não eram dados, né. Então, é uma data que não deixa de ser política. Através dos movimentos sociais, a gente consegue adentrar nesse espaço para que as políticas públicas, de fato, acontecessem. É uma data que enfatiza o fim da violência também, né, contra a mulher trans. E Sandra, na sua opinião, o que significa dar essa visibilidade nesse dia? Bem, eu acho que é um dia pedagógico, porque, na verdade, a gente precisa estar em todos os lugares, todos os dias, né? Então, o dia é pedagógico, mas a gente precisa de visibilidade todo dia. Eu sou uma professora, né? Professora trans. Quantas professoras trans vocês já tiveram, espectadores? Sou DJ. Vocês já dançaram quantos sets de DJs trans? Eu sou escritora. Quantas escritoras trans vocês já leram? Então, é uma data que a gente tem essa visibilidade, mas todo dia é dia da gente estar tendo essa visibilidade, né? Não seria só nessa data. Então, vocês lutam para que essa visibilidade seja não só nessa data, né? Porque a mulher trans, ela tem que estar, sim, em todos os locais, ocupar todos os cargos também da nossa sociedade, né, Nájila? Isso mesmo, Suiane. E eu pedi aqui a palavra para falar que o Brasil, de acordo com o dossiê, segue o país pelo 18º ano consecutivo que mais mata pessoas trans no mundo. A importância de se falar sobre isso, a importância de, como a Suiane falou, na visão de vocês, pessoas trans, de ocupar todos os espaços. E como sair, o que a gente pode fazer para sair desse dado tão triste, 18º ano consecutivo como o país que mais mata pessoas trans. A partir do dossiê da ANTRA, a gente faz as nossas ações de promoção e fomento, né, nos nossos territórios, porque a ANTRA é nacional, eu faço parte de um grupo estadual e municipal, então a gente precisa implementar essas políticas públicas de fato que existem, mas elas não são efetivas. Daí está a barreira ainda com a nossa população trans travestis, né? E ainda é o 18º, mas o Piauí, a gente precisa também louvar, né, que o Piauí, ele declinou, né, nesse número de mortes violentas. Não que a transfobia não exista, né? A transfobia ainda está aí, psicológica, na barreira de trabalho, na barreira da educação, na barreira da saúde, tudo isso é transfobia, né? Agora, as mortes violentas, o Piauí teve um declínio. Não teve mortes violentas, mas ainda assim somos o 18º ano, o Brasil todo como um todo, até porque nós temos casos no Brasil que é até noticiado, né? São noticiados casos de mortes violentas. Então, a gente precisa ainda estar atentas e vigilantes sempre, né? Mesmo que tenha uma estabilidade, ou mesmo que não tenha tantas mortes violentas, a gente, como movimento, sociedade civil organizada, estamos sempre atentas a isso, até para a gente promover e fomentar essas políticas públicas de fato, né? E educar uma sociedade para aceitar a todos, né? Exatamente. Quando a gente adentra nesse espaço aqui, ou
na educação como Sandra está, que as pessoas veem os nossos corpos, que as pessoas têm contato, que as pessoas começam a ler as nossas criatividades, né? As nossas leituras que a gente faz, que a gente é também produtora de conhecimento. Nós estamos aqui para disputar no campo das ideias. E como a Sandra diz, nós estamos para todos os dias. Não é só nas datas que nos compete. Hoje é o Dia Nacional, o dia 31 de março é o Dia Internacional da Visibilidade Trans. E a gente precisa também estar falando dessa geopolítica que fecha as portas aos nossos corpos, né? Porque há um boom mundial e a gente precisa também estar discutindo sobre isso. E todos os dias é o dia das pessoas trans, travestis e de todas as pessoas. É verdade, Verônica, eu acredito que a gente tem que dar cada dia mais voz e vez para a mulher trans, né? Porque para que a gente diminua esse preconceito, para que a gente veja vocês ocupando de fato todos os lugares na sociedade. A gente fala muito sobre isso, a luta da mulher trans. Mas quais são hoje, Sandra, os principais desafios que vocês enfrentam? Olha, a gente estava falando de violência, né? Mas vai além do feminicídio, homicídio, existem essas violências do dia a dia, a transfobia está presente na sociedade. Estava conversando com a Verônica antes de entrar aqui, e todo dia, toda hora, a gente pode ser alvo de uma violência, né? Então... Gratuita, né? Gratuitamente a gente sente no olhar, a gente sente na resposta, assim, em relação a um contato. Então, eu como educadora, né, eu faço meu trabalho de performatividade todo dia, né? Eu acho que meu maior desafio como educadora é trabalhar essa convivência, né? Porque é raro um aluno ter uma professora trans, né? Porque a gente ainda está começando a ocupar esses espaços, né? Você é professora de alunos de que idade? Sou professora de adolescentes, de 11 a 14 anos. Tem quanto tempo que você ministra aula? Já faz uns 20 anos, por aí. E como é que é isso no dia a dia? Conta pra gente. Olha, desses 20 anos, quando eu entrei na prefeitura, né, trabalho para a prefeitura, para o município, quando eu chegava na escola, eu parecia uma alienígena. E eu ouvia grito, era uma coisa assim, violenta para mim, sabe? Que era uma gritaria, um coió, sabe o que é coió, né? Aquele grito, ai, bichona, enfim. Aí, com o tempo, eu ia mostrando a minha postura, né, de educadora, e ia lidando com essas situações, e aí conseguia dominar depois de um tempo, né? Hoje, graças a esse processo pedagógico, né, políticas públicas, essas ações afirmativas, né, que estão existindo, isso está sendo pauta nos programas de televisão, né, a internet veio aí, tipo, a internet tem um lado ruim, mas tem esse lado informativo. Sim. Então, os alunos já estão chegando mais com esse letramento, né, em relação às nossas corpas. Você acha que teve esse avanço em relação ao respeito? Sim. Eu acho que o que está ainda batendo de frente com as nossas existências, essa onda conservadora, né, da política internacional, infelizmente não é só no Brasil. Eu acho que isso mas me parece ser um último grito, sabe? Porque eu acho que voltar atrás, nós não voltaremos. Hoje, os próprios alunos, no ensino fundamental, eles já estão tendo conhecimento, assim, do que eles são, sabe? Já estão bem à frente a mim, por exemplo, adolescente nos anos 90, né? Tipo, eu me descobri Sandra pós-pandemia, por exemplo, né? É uma coisa que já vem, inclusive está no livro, o meu livro, Antologia de uma Corpa Poética, é a narrativa da minha corpa, né? Ele é dividido em 3 momentos, que é o momento Samuel. Sim, é a sua história. Depois o momento Sam, que foi quando eu me descobri artista, e depois da pandemia, com esse letramento que eu tive, né? Através de autores trans se popularizando no meio teórico, e descobri Sandra. E eu acho que tudo é um reflexo, né, desse processo, né? Hoje você vê
tem novela, né? Finalmente está retratando uma personagem trans de uma forma positiva, né? Então, acho que se a gente está conseguindo potencializar nossas vozes, é graças a esse nosso movimento de cobrar das políticas públicas, né? Nossa participação nesse sentido. E, Verônica, na sua opinião, que tipos de melhorias poderiam ser feitas? O que precisa avançar ainda? É bom falar que às vezes a gente fala muito só do que não tem, da falta, né, e que não está efetivado, mas é bom dizer que tudo que está na mesa posto, a gente lutou muito, os movimentos sociais, nacionais e territoriais, o uso do nome social, que hoje em dia é uma realidade, a retificação de nome e gênero é uma realidade. A gente precisa também falar que tem avanços, né? A gente precisa potencializar, afirmar, temos avanços. Temos parceiros como defensorias públicas, Ministério Público, sempre são instituições que acolhem a nossa causa, que estão próximas da gente nas pautas de direitos humanos, né? E a nossa marcha que teve a semana passada, né, que ainda está acontecendo, várias reuniões, simpósios, oficinas, né, foi Brasil Soberano, é um país sem transfobia, né? Mas esse uso do pronome ainda é uma barreira na escola, na educação, ainda é uma barreira utilizarem o pronome correto e o uso de banheiro, né? Então, a gente tem um avanço e, ao mesmo tempo, às vezes, nós temos um retrocesso. Então, é preciso que a sociedade como um todo entenda que a gente precisa não só nos unirmos, pessoas trans, travestis e toda a comunidade LGBTQIA+, mas toda a sociedade. Luta de direitos humanos, falar de direitos humanos é de toda a sociedade, porque nós temos um debate interseccional. Cada corpo tem várias intersecções. Nós temos raça. Se a gente for falar de mulher, assim, ampliar o debate, se a gente fosse ampliar o debate, dá muito mais, né? Mas a gente tem a raça, mulheres travestis, trans, negras, vai sofrer diferentes preconceitos e fechamentos de portas do que uma mulher trans branca, do que uma mulher trans portadora de deficiência, do que uma mulher trans indígena, né? Então, esse debate ele precisa ser ampliado também com esse olhar interseccional. Mas sim, nós temos vários avanços, mas ainda temos algumas barreiras, né? E é bom também a gente falar dos parceiros, do que está acontecendo e de todas as discussões. Desde já deixo aqui, que ainda dá tempo os telespectadores, quem quiser ir, toda a sociedade, a imprensa, que está acontecendo o 3º simpósio, né, lá na OAB, está acontecendo agora, à noitinha, às 18 horas, no Memorial Esperança Garcia, nós também temos um evento lá, né, que vai ter uma entrega de premiações para personalidades trans, que vai ter um momento cultural às 18 horas, também lá no... Não sei se eu posso falar. Pode falar, pode ficar à vontade. Teresina Shopping vai acontecer também uma mostra do Coletivo 086, que é um coletivo de homens trans, né? Que não é majoritariamente homens trans, mas que é de toda a população trans. Vai acontecer lá um evento às 19 horas no Teresina Shopping, né? E nós estamos tendo vários simpósios, oficinas e eventos exatamente isso, para que a gente avance cada vez mais nessas políticas públicas e não esquecendo, gente, o privado também faz parte, né? Toda a sociedade. A gente fala muito do público, sim, mas a gente precisa também avançar no privado. É uma sociedade como um todo, né? Como um todo, com certeza. Sandra, e você? Que mensagem que você deixa para a nossa sociedade em um dia como esse? É uma mensagem que eu tenho, que foi uma coisa que eu sofri no começo de todo esse processo, né? De não deixar o medo tomar de conta, né? Que eu acho que muita gente passa por isso, essa questão de colocar o medo de se assumir, o medo dessa onda conservadora, né? Eu tenho alunos que têm medo, sim, de sair de casa, de sofrer transfobia, e a gente não pode deixar de se levar por esse medo, porque o que eles querem é isso, que a gente tenha medo, e a gente não tem que ter medo de ser. Não, né? Tem medo de ser feliz, sim, né, Sandra? Porque sim, hoje você é muito mais feliz como Sandra
do que você era antigamente como Samuel. Sim, sim. Então não tem que perder esse medo de ser feliz, Sim. de ser quem você realmente é ali na sua essência. Exato. É isso. Posso fazer uma publi? Vai Por encerrar? favor, pode fazer. Então, olha, gente, próxima semana eu vou estar lançando o meu livro. Vai ser onde o lançamento? Não, o livro já foi lançado. Eu vou lançado. lançar ele digitalmente. Ah, perfeito. Faltava o digital. E fala da minha agenda de noite. E onde no digital, onde que as pessoas podem encontrar o livro? Eu vou lançar Amazon, outros sites. Vai sair no meu Instagram, nas plataformas. Sandra Di. E sexta eu vou discotecar na Lights. Vai ser um line-up totalmente trans. Para quem nunca curtiu um set só com atrações trans, vai ter essa oportunidade na Lights. E a minha festa, Bailarage, está agitando a cidade no carnaval. Dia 16 vai ter atração de Fortaleza e Manix. E dia 21, Ressaca de Carnaval com DJ Homoloco, que é atração internacional. Então a gente não para, tá? Vejo vocês por aí, pela noite, pelo dia, toda hora. Horas, hein, Sandra? Eu Gosta posso- também, Verônica, de uma baladinha? Assim? Não, eu já sou mais caseira. eu já passei dessa idade. É só acompanhando as redes Não dá pra sociais. acompanhar. Eu só queria deixar um recadinho de utilidade pública, né? Porque movimento social também tem que fazer essa parte de utilidade pública, né? Os canais de denúncia, denuncie pessoas trans e travestis, sofreu transfobia, nós temos o Disque 100, o 180, né? Que é das mulheres, que também o Ministério das Mulheres está em parceria com as pautas de pessoas trans e travestis. Nós temos o nosso centro de referência Raimundo, que fica aqui no centro, que também tem um canal aberto para receber pessoas trans, orientar sobre retificação de nome e gênero, orientar sobre o nome social, várias orientações para a nossa população. Nós temos canais da OAB, nós temos a Defensoria Pública, como eu já disse, que é parceira. Então, denuncie casos de transfobia, de casos que não só sejam de violências físicas e violentas, né, mas que também sejam de fechamento de porta. E toda a sociedade deve denunciar, assim como o feminicídio, o transfeminicídio deve ser denunciado. Então, nós temos esse canal, nós precisamos divulgar cada vez mais, porque ele gera dados. Gerando dados, a gente pode fazer e efetivar as políticas públicas de fato. Obrigada. É isso, né? Muito obrigada, Verônica. Realmente é um dever da sociedade como um todo. Como um todo. Muito obrigada, viu, Sandra? Também por estar Obrigada. com a